Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Bom dia, bem-vindo. Começa agora na Santos FM 92.5, programa Bom Dia CDL, projeto jornalista realizado pela CDL Santos Praia, Câmara dos Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. Uma satisfação ter você conosco mais uma vez, segundo ano do nosso projeto, aliás, pouquinho mais de um ano e pouco, né? Começamos na segunda semana de dezembro de 2015 e agora estamos aí abrindo mais um ano, mais uma temporada do programa Bom Dia CDL, investimento em comunicação da Câmara de Dirigentes Lojistas, que reúne cerca de 1.300 lojistas nas áreas contíguas, a Orla de Santos, na Orla, enfim, nos shoppings e tudo mais. Já na bancada comigo, comentarista Dr. Jorge Tadeu Rogas de Oliveira. Jorge, bom dia, bem-vindo, feliz ano novo. Bom dia, Zé, bom dia, Rick, bom dia, amigos. É um prazer estar aqui para esse ano. Ok, e também já chegando aqui, já fazendo parte da nossa bancada, o advogado e professor universitário Rafael Quaresma. Bom dia, Quaresma. Pois é, bom dia, Jorge, Rick, aos nossos ouvintes, um feliz 2017. Para todos nós um ano cheio de realizações. E nós vamos também ter aqui na equipe de produção, na coordenação de pauta e sonoplastia, o Rick Santos. E vamos começar com as contas do prefeito Paulo Alexandre Barbosa, né? As contas para 2017. A previsão, ele fala em corte de até 100 milhões no orçamento. Paulo Alexandre Barbosa vai priorizar saúde, educação e área social. Ele deu uma entrevista ao Jornal Diário do Litoral, falando desses números, comentando polêmicas como a varrição da limpeza feita pela Terracom, dizendo que a frequência de varrição será considerada nos contratos e que espera contar também com a colaboração e compreensão da população. Ele busca minimizar o impacto dessa redução do contrato sem que se afete a qualidade dos serviços. Apesar dos cortes serem imprescindíveis, o prefeito informou que nada irá comprometer esse tipo de prestação, principalmente nas pastas de saúde, educação e no social. Quanto à confiança nos secretários que manteve, o prefeito informou que todos eles terão metas e resultados, e o plano de resultados destacando a meritocracia, diz o prefeito. Segundo ele, todos os secretários vão assinar um contrato de gestão no início do ano, sabendo que cada um terá que fazer. Prometeu que a imprensa, que é o final de cada ano, vai poder saber se o secretário cumpriu suas metas ou não, se atingiu resultados separados, os esperados, ou também não. Tem mais sobre o governo Paulo Alexandre Barbosa, que se inicia com a proibição de novos contratos. Estão suspensos a partir desse ano contratos novos de locação de veículos e imóveis e de prestação de serviços continuada, celebração de termos de aditamento relativos a contratos de compras e de prestação de serviços, aquisição de imóveis e veículos, de equipamentos e materiais permanentes, de participação em cursos, viagens e hospedagens ou realização de recepções, coquetéis ou buffets. Estão fora da economia despesas com pessoal, encargos da amortização e serviços da dívida, obrigações tributárias e contributivas, despesas vinculadas, convênios, vinculações condicionais e legais, precatórios e requisitórios de pequeno valor. A ordem do ano, com as prefeituras endividadas, é conter os gastos mesmo, doutor Jorge. Na verdade, eu acho que esses pacotes de austeridade que estão sendo aí divulgados, eles têm o seu mérito, eles realmente precisam acontecer. Eu só acho que é importante lembrar que nenhum ciclo que se instala num período longo se corrige ou se desinstala num período curto. Isso não existe, né? Não existe fórmula mágica para isso. É importante lembrar que com essas medidas está se diminuindo a torneira, mas o ralo continua existindo. Existe ainda uma escalabilidade de profissionais, por exemplo, em praticamente todos os setores, enorme. O que eu quero dizer com isso? Um mesmo serviço que uma instituição privada faz por 3 colaboradores por metro quadrado ou 3 colaboradores por unidade de produção, o sistema público faz com 9, 12 colaboradores pela mesma unidade de produção. Isso foi
um inchaço da máquina que aconteceu ao longo de décadas, não é responsabilidade desse prefeito, ou do prefeito anterior, ou do ulterior, nada disso, na verdade, é algo que foi sendo instituído ao longo de décadas no Brasil e não vai se resolver num período de 4 anos. Muito pelo contrário. Eu acho que é louvável o que esses prefeitos estão fazendo. É pelo menos muito mais louvável do que a gente está vendo em outros locais, como lá o caso de Minas Gerais e assim por diante, né? Mas eu acho que todos nós, cidadãos responsáveis, temos que ter em mente que isso não vai se resolver em 4 anos, isso vai se resolver em algumas gerações de líderes do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Consequentemente, cabe a nós a manutenção da vigília sobre esse tipo de atitude. Que o nosso prefeito atual faça isso na sua gestão e que os prefeitos que futuramente forem eleitos também mantenham isso para que esse ciclo se encerre, porque não vai ser resolvido em 4 anos. Quaresma. Não, é exatamente nessa linha, Zé, que eu sigo, até pegando o gancho do Jorge, para dizer que, diferentemente do que acontece na iniciativa privada, na esfera pública, você tem uma série de entraves, de amarras, enfim. Então, em tempos de crise, você não pode simplesmente demitir o funcionário público ou paralisar a prestação de serviços, suspensão das atividades, ao contrário, e aliás, essa até é uma prática que se verifica na atualidade, não é? Quer dizer, quanto mais difícil a vida para o cidadão, quanto maior o número de desempregados, enfim, quanto maior a crise, maior também a necessidade de se recorrer e se socorrer dos serviços públicos prestados, e aí essa equação não fecha, né? Porque você tem uma receita menor, consequentemente um poder de investimento menor e, na outra ponta, uma necessidade de atendimento maior, quer dizer, você precisa atender um número maior de pessoas. Isso se reflete na saúde pela questão dos planos de saúde, se reflete também na educação em relação a migração de estudantes da rede privada para a rede pública e, de outra ponta, você tem essa queda de receita. Em tempos de crise, penso que é necessário mesmo dar asas à criatividade, né? Quer dizer, inovar e, enfim, pensar aí em alternativas, estratégias para aplacar a crise. Não é um problema local, é um problema nacional. Agora, é importante justamente nessas alternativas ou nessa visão macro se encontrar algumas fórmulas. Me parece até que o PDR foi algo que rendeu bons frutos no primeiro governo, não é? Eu posso rapidamente citar a questão do PROCON, já que a então Secretaria de Cidadania, fez parte do PDR. Há uma vinculação dos secretários com o governo e, por sua vez, dos secretários com os respectivos departamentos, coordenadores e por aí vai. E o PROCON entrou nessa. E em alguns dados a coisa realmente chama atenção. Vou rapidamente aqui ilustrar e citar a questão relacionada à fiscalização. Em 2012 foram feitos 20 atos fiscalizatórios, em 2013, sem PDR, nós fizemos 147, em 2014, 251, em 2015, 409, fechamos 2016 com 516 atos fiscalizatórios. Isso era uma das metas do PDR, incrementar, aumentar, tornar efetiva, eu diria, a fiscalização, o que não equivale necessariamente à aplicação de multas. Veja bem, esses números dizem respeito a atos fiscalizatórios, que podem ser desde a lavratura de autos, aplicação de multas, como também a verificação de que determinado estabelecimento está ok, está em dia com as suas obrigações. Isso decorre de uma política de meritocracia, se incentivou os fiscais a adotarem essa postura, na verdade a realizarem essa conduta, e por outro lado, esse era uma das metas, um dos pontos do PDR em relação ao PROCON e, portanto, em relação à Secretaria de Defesa da Cidadania. Me parece que nesse momento de escassez de recursos, essa ferramenta alavanca justamente essa melhoria, ou esse incremento na prestação de serviços. Sem falar, óbvio, como bem pontuou o Jorge, quer dizer, você fecha a torneira, mas não diminui o ralo, continua aí a coisa escoando, enfim, os recursos podendo ser utilizados de uma outra maneira. Já desde maio do ano passado, Zé, permanece mesmo fechado, impossibilitada essa questão de viagem, diárias, etc., justamente pela crise, né? E, portanto, pela necessidade de contenção de recursos.
O que se percebe é algo que é desejável, e hoje as prefeituras ou se foram obrigadas a adotar essas medidas de contenção, é a cartilha de todos os prefeitos. Nós vimos ao longo da posse de prefeitos como o do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de São Paulo. Inclusive o Dória anunciou que vai cortar 30% dos casos comissionados nos próximos 180 dias. O que se percebe é o desejo da gestão pública se aproximar finalmente dos parâmetros de gestão da iniciativa privada. Só que existe uma cultura política em que isso vai ser dificultado. Só lamento que esse tipo de medida só vem agora realmente que o caixa das prefeituras entrou em francas dificuldades. Vou dar um exemplo. Santos anunciou uma dívida de 120 milhões. O município de São Gonçalo, ali na região de Niterói, está com os serviços públicos paralisados, com uma quantia pífia em caixa e acumulando uma dívida de 300 milhões de reais. Quer dizer, não estou falando de Santos, mas o conceito da gestão política. Quer dizer que agora que a crise veio, está todo mundo apertando, não haveria espaço, como o Quaresma disse, para fazer isso antes? Enquanto não houver determinados pré-requisitos, não só pré-requisitos de capacidade intelectual, mas pré-requisitos de capacidade moral e N coisas para filtrar as lideranças políticas, vai ser essa zona. Então, o sujeito é eleito, e aí não estou falando especificamente de uma cidade ou outra não, mas na imensa maioria o sujeito é eleito por critérios como carisma, amigo, não sei o que, o cara come pastel no fim da feira. Enquanto o padrão for esse o nível, o resultado vai ser esse, não tem jeito. Se você... É o mesmo raciocínio numa empresa privada. Se você opta por ter um salário muito ruim, muito abaixo da sua concorrência, certamente você vai ter colaboradores muito abaixo do nível da concorrência. É uma questão lógica. Se o político ele é recrutado sem as faculdades, os pré-requisitos de capacidade, aí eu estou falando de qualidade para liderar a complexidade que é liderar um município que tem todos os seus setores aí a serem de certa forma gerenciados, ele vai escolher mal a sua equipe, a equipe vai ser ruim e o resultado vai ser pífio. É o que acontece, não é só São Gonçalo, qualquer outra cidade aí tem dívidas muito desproporcionais ao seu próprio produto. Né? Aqui também São Vicente, Cubatão. Eu só complemento dizendo o seguinte, Zé, talvez o que nos angustia é justamente essa falta de mudança de conduta em tempos, né, em condições normais de temperatura e pressão, eu diria. Quer dizer, justamente quando aquele ditado popular, né, quer dizer, a água chega no pescoço, o sujeito aprende a nadar. É importante que essas medidas de austeridade ou simplesmente de melhor versação dos recursos públicos sejam implementadas e mantidas como política de Estado mesmo, política pública, enfim, independentemente do governante, não importa se é o A, B ou C, mas aquilo vai ficar na próxima gestão, por quê? Porque é uma boa prática, não é? Então, talvez essa mudança de paradigma e, consequentemente, essa mudança de conduta é o que a população espera como algo sereno, perene daqui em diante. Eu só aproveito rapidamente também para comentar o que o Jorge disse em relação a essas lideranças e essa forma toda de ação. A gente está acompanhando no noticiário, quer dizer, prefeito que não toma posse, prefeito que saiu da prisão na sexta, não é, se eu não me engano, dia 30, com a promessa de pagamento de fiança de 300 mil reais, o que foi feito ontem para poder tomar posse. Eu, claro, não sou do município, era Osasco, salvo engano, essa questão dos 300 mil da fiança, mas o que quem está de fora se pergunta é como que um camarada desse consegue aglutinar as massas, consegue justamente emplacar o seu nome, a candidatura, não é? Quer dizer, então, essa melhor escolha do representante também, obviamente, reflete na qualidade da gestão que ele poderá oferecer à população. Bom, em 2000 foi promulgada a lei da responsabilidade fiscal, né, que permite que os governantes deixem encargos para o próximo gestor que o substitua.
E agora, Jorge, e a lei, cadê a lei de responsabilidade fiscal? Se os prefeitos perderam o medo da punição da lei, que a gente vê ela sendo burlada em larga escala. É quase uma realidade de todos os municípios aqui do país. Na verdade, Zé, a regra virou exceção, a exceção virou regra. Então a regra é burlar. Se a regra é burlar, você vai fazer o quê? Vai prender todo mundo? O Brasil já é o país da impunidade, onde na semana entre o Natal e o Ano Novo, a justiça libera um bando de criminosos para receberem a sua diplomação, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo de uma série de municípios. Então, é uma zona. Você acha que alguém alguém está preocupado? O Brasil, ele perdeu o seu senso de punibilidade há muito tempo. Então, essa impunidade, ela faz com que o sujeito, literalmente, não esteja nem um pouco preocupado com qualquer lei de responsabilidade fiscal. Eu acho a situação temerária. Mais uma vez, eu cito e mantenho a minha coerência, independente da virada de ano, o meu raciocínio continua o mesmo. O problema está na média, o problema está no modelo. O modelo, ele é viciado, então ele é ocupado por pessoas que já têm uma tendência distorcida, e isso se tornou um ciclo vicioso. Começa lá na campanha, começa na forma de arrecadar verbas suficientes para se eleger e termina nesse resultado melancólico, catastrófico, associado à impunidade, que é algo absolutamente premente aqui. Ô Jorge, não precisa nem ir longe, né? Quer dizer, a gente falando aqui da região e citando, por exemplo, São Vicente, uma das justificativas do agora ex-prefeito Billy para não pagamento do 13º era justamente a falta de antecipação do IPTU, né? Quer dizer, por conta daquela possibilidade de pagamento antecipado, cota única com desconto, enfim, se utilizou isso como justificativa para o atraso no pagamento do 13º salário do funcionalismo, quando na verdade nós sabemos, quem mora em condomínio inclusive sabe, é só olhar lá o demonstrativo de despesa, vem escrito despesa comum, fundo de reserva, fundo de obra, provisão, 13º salário, isso é feito ao longo de todo o ano, né? Quer dizer, você divide em 12 cotas partes, enfim. Então como é que pode a pessoa contar com a receita do orçamento seguinte de uma gestão que já não é a dele, né? Quer dizer, já estaria errado se fosse reeleição. Para o novo prefeito é você complicar ainda mais a vida, que já não vai ser fácil, não está sendo fácil, de quem o sucedeu, para a nova gestão, para a nova empreitada ali. Agora, isso a lei de responsabilidade fiscal proíbe veementemente. No entanto, mesmo a lei proibindo, e aí talvez seja o ponto para reflexão, né? Quer dizer, não é porque tem a lei e a lei proíbe que as coisas estão resolvidas, porque se assim fosse, Zé, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que o Brasil seria um dos melhores países, porque é o que tem mais lei e tem lei para tudo. Isso já se mostrou ao longo do tempo que não resolve problema algum, né? Quer dizer, se a lei resolvesse todos os problemas, eu diria com certeza que nós não teríamos problema algum. Está muito longe da lei simplesmente resolver. E aliás, para fechar a prova disso, é justamente também a questão da PEC, né? Que vem a reforçar a lei de responsabilidade fiscal, dizendo justamente aquilo que a lei já trata, só que de forma não só mais abrangente, mas hierarquicamente superior. Você sai de uma lei complementar que está abaixo da Constituição e incorpora essa medida ao texto constitucional. Então, só para acrescentar, é o prefeito Rogério Lins de Osasco, que estava preso, tomou posse, pagou fiança de 300 mil. Enquanto isso, onde estará o prefeito de Embu das Artes? Desapareceu. Não tomou posse para não ser preso. Vai na linha do que o Jorge falou, quanto aos parâmetros de escolha dos nossos governantes, que precisa urgentemente melhorar. Bom, são agora 7h20. Bom dia, CDL. Em nota emitida na madrugada de hoje, a Prefeitura de Santos informou que os bombeiros contiveram, no próprio início da madrugada, o incêndio de grandes proporções no caminho São Sebastião, em uma comunidade do caminho São Sebastião. O total da área atingida foi de 5.000 metros quadrados e o trabalho de rescaldo continua. A Secretaria de Ação Social está dando apoio necessário às famílias que ficaram desabrigadas. Fundo Social de Solidariedade da mesma forma. No pronto-socorro da Zona Oeste foram atendidas 7 pessoas, 2 já foram liberadas e as outras em atendimento leve já devem ter sido liberadas também. CT bloqueou preventivamente a Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Avenida Hugo Maia
nas ruas que dão acesso ao local do incêndio. É o Bom Dia CDL que vai para a sua primeira pausa para os nossos apoiadores culturais. Voltamos já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Santos FM. Apoio Cultural. A CDL Santos Praia é uma entidade representativa dos lojistas de Santos perante comunidade e poder público, defendendo e promovendo o comércio. Associe-se à CDL Santos Praia e tenha acesso a inúmeros benefícios, como assistência jurídica gratuita, plano de saúde odontológico com preços diferenciados e descontos credenciados. E mais, sala multimídia com projetor e telão para cursos e palestras. Acesse o novo site cdlsantospraia.com.br e conheça a nossa rádio web. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, versões disponíveis nas plataformas iOS e Android. Associe-se a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Avenida Marechal Deodoro 13A Gonzaga. Telefone 3289-9495. Assista ao programa CDL TV todas as terças e quintas às 18 horas e sábados às 11:30 da manhã na Santa Cecília TV. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h23 no ar o Bom Dia CDL, programa da CDL Santos Praia, vai lá de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, ao vivo, aqui nos 92.5 do seu rádio. Quero convidar você a participar conosco também. Na bancada temos os comentaristas Jorge Rogas, doutor Jorge Rogas, Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, e também o advogado e professor universitário Rafael Quaresma. Os canais de comunicação são os seguintes: WhatsApp 991406444, 991406444 e o telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. Nós vamos comentar ainda hoje a questão das rebeliões em Manaus, rebeliões aí em larga escala, num período de 24 horas, 60 mortes em apenas um presídio, foram executados pelos integrantes de uma facção rival. Nós vamos comentar também na edição de hoje. Mas agora vamos falar do Ano Novo e dos problemas velhos. O fim de ano, o Réveillon, que ainda não acabou nas cidades da Baixada Santista. Apesar dos votos de mudanças e renovação, mas nas cidades da região, muita coisa que acontece ainda é antiga. Mesmo com campanhas conscientizando o turista, uma força-tarefa da prefeitura na limpeza retirou quase 114 toneladas de lixo da festa da praia. E olha que 2016 foi ano de crise, hein? Em Mongaguá, a polícia abriu inquérito para apurar as causas da queima de fogos, que quase provocou uma tragédia com muito pânico e feridos com queimaduras. Guarujá também teve problemas com os fogos que atingiram a multidão. E a violência que ocorreu em 2016 foi repetida, com execuções em barraca de praia e um rastão na Praia da Enseada em plena operação Verão Feliz Ano Novo. É difícil, né, comentar. Mais do mesmo. Assim, só por partes, o ZR. Tem Guarujá, tem Mongaguá e tem a questão da limpeza urbana aí das 114 toneladas de lixo em Santos. Isso talvez vá de encontro à primeira manchete, ao primeiro comentário em relação àquela melhor versação dos recursos, então, redução do contrato com a Terracom, varrição de rua, etc. É engraçado porque se você pegar países desenvolvidos, países mais avançados que o nosso, embora haja esse serviço, ele é feito esporadicamente à noite por máquinas apropriadas, não há propriamente, necessariamente, esse serviço de varrição, que claro, só existe porque alguém demanda essa prestação de serviço, né? Quer dizer, se a população, cidadão, pedestre, enfim, se ele não sujar a calçada, a via pública, a varrição por si só, ela cai vertiginosamente, né? Claro, tem a folha de árvore que cai sozinha, isso pode gerar essa necessidade, mas enfim, você diminui sobremaneira através dessa educação da população. Eu cito só um exemplo, né? E aí eu me reeduco, porque eu vou atravessar com as minhas filhas e elas, também por conta da escola, olham lá o bonequinho aceso no vermelho e falam: papai, não pode atravessar, né? E às vezes não vem carro e você aguarda, justamente porque se está vermelho e você quer educar a criança a não atravessar na luz vermelha, ainda que não venha ninguém, eu fico lá parado com elas, os outros até passam, alguns se solidarizam e me esperam também, para não dar um mau exemplo, mas isso é alguma coisa que necessita uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura, enfim. E claro, se a pessoa é educada a aguardar o seu momento de atravessar, ela também
será educada a não jogar papel na rua, não jogar papel pela janela do carro. Isso, a do carro, engraçado, me parece que houve uma maior conscientização, até com aqueles lixinhos que a gente põe no câmbio, enfim, dentro do carro, isso ajudou bastante. Com relação aos outros 2 pontos aqui, falando de Mongaguá, foi triste ali, né? Quer dizer, o que se viu, e agora tem imagem pra tudo, tem imagem até do raio caindo lá naquela mulher à beira-mar, não é? E tem imagem também falando dos fogos e mostrando alguns rojões, fogos de artifício, enfim, sendo soltos ali, né? Na verdade, acabam atingindo os cidadãos ali, as pessoas que estão na praia vendo a queima de fogos. A prefeitura, eu gostei da fala ontem, eu assisti pelo noticiário, a fala do secretário, acho que era secretário de governo, se eu não me engano, lá de Mongaguá, não me lembro ao certo o nome dele, mas gostei bastante da fala dele, que ele disse o seguinte: olha, a prefeitura terceiriza, a prefeitura fiscaliza e a prefeitura agora, obviamente, vai cobrar isso dos responsáveis. Não, nem tanto, e não aqui dizendo que a prefeitura não tenha responsabilidade, mas se a gente for analisar tecnicamente, de fato, essa prestação de serviço terceirizada e fiscalizada, né? Quer dizer, ele fala, olha, tinha laudo do bombeiro, tinha o ok da polícia, tudo que estava ao nosso alcance foi verificado, de tal modo que o papel também do poder público nesse caso é o de acionar a empresa e de fazer com que a empresa efetivamente cumpra com a sua obrigação, arque com as suas responsabilidades, ainda que solidária ou talvez aqui subsidiariamente, acabe resvalando e recaindo algo sobre o poder público. E finalmente, aqui só na minha intervenção para comentar esse 3 em 1 da notícia, em relação ao Guarujá, é impressionante como no Guarujá essas medidas acontecem. Não é verdade, é bom dizer, não é fato isolado do Guarujá. Alguns anos atrás nós tivemos situação semelhante, parecida, na Orla de Santos, mas a coisa repercute e reverbera mais no Guarujá, em que pese a Operação Verão com esse incremento na força policial. Eu me recordo aqui da semana entre Natal e Ano Novo, ou na verdade um pouquinho antes do Natal, acho que era dia 22 ou 23 de dezembro, foi antes do Natal, um delegado do Paraná que vinha ao Guarujá para passar férias com a família e foi alvo de tentativa de assalto. Ele reagiu, enfim, disparou com a sua arma, inclusive pelo vidro do carro, e espantou os bandidos. Depois foi à delegacia, registrou ocorrência, voltou com a força policial daqui para tentar localizar os criminosos, mas não obteve êxito. Enfim, mesmo com esse incremento, não há um recrudescimento do crime, né? Quer dizer, não há a sensação de segurança que o Estado tenta passar para o criminoso, não implica num amedrontamento. Quer dizer, parece que está tudo certo. Com ou sem Operação Verão, essa audácia deles permanece. Jorge. Eu gostaria de destacar 2 pontos aí nesse assunto. O primeiro é essa questão do lixo, né? Isso só deixa claro algo que a gente tem analisado aqui, que não adianta a gente culpar político, a gente culpar o sistema, a gente ficar nominando, querer individualizar um problema que é coletivo. Existe um problema de inconsciente coletivo, de ação da sociedade como um todo, que começa dentro de casa, que passa pela preservação de uma via pública, pelo não despejo de lixo em meio a uma festa. Não adianta a gente ficar olhando para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Noruega e falar, se eu morasse lá. E assim, a questão é a coletividade. O sujeito não tem essa consciência, joga esse lixo. Então, assim, não adianta a gente ficar culpando o político, a gente fica falando, o político ele é só uma amostra representativa de uma sociedade que não guarda valores, de uma sociedade que não respeita o próximo e que não respeita a coletividade. Vide esse despejo de lixo e lembrar que quando um sujeito joga uma garrafa que quebra no meio de uma areia, essa garrafa pode cortar o pé de um próprio familiar dele que passar lá 5, 10 metros depois. Ou seja, o comportamento é absolutamente melancólico. E em relação a essa questão do Guarujá,
é a grande demonstração de que essa sociedade criminosa, né, esse lado criminoso da nossa sociedade, que é cada vez uma fração mais significativa, não tem absolutamente nenhum tipo de medo ou pudor das autoridades policiais. Eles se sentem acima porque eles sabem que ninguém vai ser preso, que ninguém vai sofrer punição nenhuma, o sujeito vai fazer um BO na delegacia, vai entrar por uma porta e sair pela outra, se ele for até a delegacia, se ele não for solto antes. Então, infelizmente, a sociedade de bem, ela é refém dessa criminalidade. O Guarujá é uma panela de pressão, prestes a explodir. Quem tem amigos e parentes que moram lá, eu particularmente trabalho num setor que atende e o local, e a gente é vítima dessa criminalidade extremamente elevada na nossa Baixada inteira, no Brasil inteiro, mas com uma característica bastante peculiar no município do Guarujá. E por falar em criminalidade, vamos já ao noticiário nacional, as ocorrências em Manaus, capital do Amazonas. Ontem à tarde foi registrado o terceiro motim penitenciário, isso no CDP, não é? Em menos de 24 horas. Lembrando que no domingo, no Complexo Penal Anísio Jobim, o Compage, os membros de uma facção chamada Família do Nordeste, eles teriam exterminado 60 integrantes do primeiro comando da capital, dizendo que eram presos condenados por estupro. Aqui não vai o juízo de valor, e é algo que é muito emblemático, porque remete à questão da política carcerária no país, o domínio das facções criminosas, não é, que é de certa forma abafado e é tratado pelas autoridades de uma forma velada, até como se a situação estivesse sob controle, mas o que a gente vê é justamente ao contrário. Não tem como remeter ao episódio do Carandiru, em 1992, 111 detentos perderam a vida, só que numa ação da polícia. A polícia invadiu por ordem do governador, numa situação que ela entendeu como crítica, não é, que enfrentou os detentos possivelmente armados, que ficou conhecido no mundo inteiro como massacre do Carandiru. É um juízo de valor, eu prefiro tratar como um episódio. Até porque a gente só conhece, a mídia só passa uma versão dessa história. Exatamente. Então eu vou me remeter a isso como o chamado massacre do Carandiru, mas em Manaus a coisa se repetiu, que trouxe velhos temores e uma realidade latente, que é fato e ocorre no dia a dia do sistema prisional brasileiro, Jorge. E como é que a gente faz para motivar um policial a entrar nesse motim para conter essas pessoas que simplesmente decapitaram alguns, esquartejaram outros? Assim, isso aí a gente resolve com cultura, a gente faz trabalho comunitário dentro da prisão, a gente faz um trabalho educacional, coloca esse pessoal na pedagogia. Podemos até pensar em terapia ocupacional para essa galera. Isso é tudo monstro, meu. Para mim, esses caras aí tem mais que ficar, tem que apodrecer na cadeia incomunicável, sabe? É uma zona. Enquanto a gente não fizer nada para que esse bando de gente inescrupulosa, esses monstros que aí aterrorizam a nossa sociedade, principalmente a sociedade de bem, porque o cara que faz uma decapitação dentro de uma cadeia, na rua também mata um pai de família, na rua mata por R$5, mata por um relógio velho. Enquanto a gente não fizer alguma coisa um pouco mais drástica, que dê uma sensação de punidade, de que a pessoa vai ser punida e vai pagar pelo crime que comete, a gente só vai ver mais aberrações. É impressionante, não vai? Constrói presídio, o problema é o conforto do presídio. Meu pai falava uma coisa muito sábia, no presídio não tem uma placa escrito seja bem-vindo, sabe? Quando você pergunta pro criminoso, ninguém nunca cometeu o crime que tá dentro da cadeia, mas a gente sabe muito bem que não tá escrito uma placa de seja bem-vindo. Para mim, a gente tem que moralizar essa história. Pode ser uma visão um pouco radical, mas é a visão de uma pessoa que hoje teme por andar na rua num determinado horário fora do horário comercial, teme por utilizar um GPS que faça você passar por um local de alto risco de tomar um tiro por bala perdida ou por ser confundido com um policial. Uma pessoa, um cidadão que teme por ser refém de uma sociedade que não pune ninguém.
A minha cunhada tá no time do Jorge aí, que ontem eu recebi um link falando dessa matéria e ao final tinha aquelas fotos lá, enfim, uma coisa bem sensacionalista, e como o meu cunhado também curte, aí peguei e mandei pelo grupo. Ela falou, tinha que morrer todo mundo, tal, enfim. Essa é a sensação, na verdade, que se passa, porque a gente parte mesmo da premissa que não tem bonzinho lá. Agora, a questão aqui é a seguinte, né? A gente falou da lei e que tem lei para tudo. Se a gente pegar, Jorge, a lei de execução penal do Brasil, que se eu não me engano é de 84, inclusive ela na verdade incentivou, ela serviu ali de impulso para a reforma do Código Penal, que ainda é de 40, mas teve uma grande reforma em 84, se eu não estou enganado, mas foi no início da década de 80, enfim, ela fala e traz uma série ali de direitos e deveres, e na verdade ela acaba fazendo com que o preso possa ser minimamente produtivo, né? Esse também é o problema, porque o camarada fica lá em condições que não ressocializam ninguém. Cabem 10 lá, tinha no caso de Compage lá do complexo de Manaus, tinha 170% a mais da capacidade, numa forma interessante de parceria público-privada, que é justamente a administração pela iniciativa privada, não é? E talvez aqui com uma análise para repensar esse modelo de gestão ou de repasse de verba, que era justamente por número de presos, enfim, de pessoas que ingressavam no sistema, não é? Então, nesse modelo, o valor ali de repasse saltou vertiginosamente em 2013, 2014, depois caiu 2015. Eu não sei se fecharam o balanço de 2016, acredito que ainda não. Mas, de qualquer forma, o que se pode pensar, já que tem mesmo, eu gostei muito da fala do Zé, nesse sentido de ser algo velado ali, que as autoridades varrem mesmo para baixo do tapete. A gente sabe que tem essa disputa entre facções rivais, etc. Qual é o jeito de você fazer com que a coisa seja minimamente diferente? Você vai desmontar a organização, você vai colocar cada um bem longe do outro, vai barrar e proibir verdadeiramente celular na prisão, e mais, vai dar ocupação para esses caras, ainda que façam mesa, bola de futebol, não importa, mas alguma coisa justamente para ocupar a mente. A gente sabe justamente que o camarada, quando tá com a mente vazia, é que fica pensando e praticando só coisas ali que não interessam a ninguém. Então, justamente nesse episódio, o secretário lá de Manaus, né, do Amazonas, falou que era o maior e pior depois do Carandiru, mas tem uma diferença lá, foi quase que uma destruição entre eles. A polícia entrou depois, diferente do Carandiru, que foi mesmo a participação da polícia, sem aqui também dizer se a polícia foi ou não a responsável, a causadora de todo aquele número de mortes, mas houve uma sistemática, uma metodologia diferente. Agora, me parece que nesse episódio, até o ministro da Justiça foi lá, etc., enfim, a ideia é justamente repensar o nosso modelo, o nosso sistema prisional, porque isso já vem se falando, mas se fazendo muito pouco a respeito disso. Eu não sou nenhum adepto de se fazer nenhuma chacina com a criminalidade. Eu só acho que a gente não vai... Eu só tenho uma visão um pouco mais pessimista, Rafael, de que, e Zé e amigos, de que a sociedade não vai se resolver por vias naturais ou por vias psicopedagógicas. Eu acho que a gente passou desse ponto de instituir esse tipo de política. Eu acho que já deve ter havido algum momento, talvez no século XIX ou no início do século XX, aonde um trabalho organizacional, um trabalho de incentivo a uma ação educacional teria resolvido. Hoje, nós estamos falando de pessoas que estão à margem da nossa sociedade, ou seja, elas não participam do nosso processo de decisão, elas não concordam com essas decisões, então elas criam as suas políticas e as suas leis próprias. Vide essas facções que inclusive têm até poder judiciário e tribunal deles próprios. Então,
não se resolve, na minha opinião, não se resolve isso na conversa, não se resolve isso no ato pedagógico. Infelizmente, seria muito bom, mas assim, eu acho que a gente tem que tratar desigualmente os desiguais. Esse modelo de sociedade em que se tenta tratar igualmente os desiguais, ele faliu no mundo inteiro, ele não existe nenhum precedente histórico no mundo que comprove que esse modelo deu certo. Porque ele na sua essência é uma utopia, e essa utopia sendo mantida na nossa sociedade travestido em termos, né? Por exemplo, o termo do momento é o Estado Democrático de Direito, né? Esse é o termo do momento. Esse termo ele tem séculos, mas no momento não. O sujeito foi preso, mas nós estamos num Estado Democrático de Direito que prevê a ampla defesa, né? Então o sujeito ele é réu confesso, mas ele prevê ampla defesa, 10 instâncias, e o cara continua no seu crime, independente das 10. Eu estou exagerando, eu sei que não são 10, eu só estou sendo hiperbólico aqui nos meus termos, mas é para que os nossos ouvintes e todos nós reflitamos sobre isso, que não vai se resolver essa nossa sociedade absolutamente distorcida, e principalmente essa fração da sociedade que está à margem da lei. Por isso que o termo é marginal, a etimologia desse termo é marginal, não vai se resolver com lei, vai se resolver entrando no cerne desse câncer aí que contamina a nossa sociedade. Não, Jorge, acho que a sua visão não é pessimista, não, ela é realista, e nesse ponto eu também estou contigo. A única coisa aqui que também acho que pode ajudar o ouvinte a formar a sua convicção é que uma situação dessa, um episódio como esse, ele não nasce e ocorre no dia 1º de janeiro, não é? Quer dizer, mudou o ano, começou, não. Isso obviamente já vinha sendo minimamente arquitetado, planejado, porque também não é à toa, né? Você falou da etimologia da palavra, lá se a gente colocar o crime organizado, ele é organizado porque ele tem toda essa, né, forma piramidal, lá tem os líderes, tem poder judiciário, tem receita, tem tudo lá. Quer dizer, o cara que está na prisão em tal lugar, ele tem que pagar mais, tal, tudo à margem ali, né? Se entrar o cigarro, isso, aquilo, enfim. Então a gente sabe que tem mesmo não só o poder paralelo, como toda uma estrutura organizacional paralela. E aí a gente acaba vendo mais do mesmo no sentido das autoridades constituídas não diagnosticarem isso a tempo. Quer dizer, não é para pensar depois que aconteceu, mas era justamente para evitar que acontecesse uma situação dessa, né? Quer dizer, como é que os caras conseguem arquitetar um negócio desse e ninguém percebe, ninguém vê antes? Então, nesse ponto, seja com a parceria da PPP lá que funciona no Compage, seja pelas autoridades constituídas, minimamente esse diagnóstico, esse raio-x, tinha que ter sido feito, visto, detectado antes pelas autoridades. Tudo que foi falado aqui, até tem aí um embate filosófico mesmo entre o mundo ideal e o mundo real, não é? Acho que ficou muito bem caracterizado pelas falas de ambos, os nossos comentaristas, tanto o Quaresma quanto o Dr. Jorge. Mas o que chama atenção é isso, né? Que sobre a guarda do Estado, tudo isso vem acontecendo é um processo que todo mundo sabe que existe, né? Mas que ele precisa ser enfrentado de alguma maneira. Quando você fala no princípio de você privar a pessoa da liberdade, é porque ela não está apta a viver com os demais seres humanos, né? Tem uma convivência social pacífica e justa, mas não cabe nem espaço para o que deveria ser o objetivo principal do sistema, que é recuperar a pessoa e ressocializá-la. A gente vê isso como algo meramente impossível, né? Hoje, pelas circunstâncias como essas que envolvem as rebeliões de Manaus. O ministro, só para encerrar, o ministro Alexandre de Moraes, da Justiça, foi a Manaus, ele já comunicou que alguns presos serão transferidos para presídios de segurança máxima. A rebelião deixou oficialmente 56 mortes e a fuga de 184 detentos de 4 unidades do sistema de detenção de Manaus, capital do Amazonas. 7h45, eu tenho para você agora o recado cultural da Design Gallery. Aqui o apoio cultural da Design Gallery fez o Natal extraordinário, mas já está totalmente renovada a loja, com várias peças novas aí para você cuidar da sua casa, peças bonitas, funcionais, em todos os níveis, todos os nichos, você encontra na Design Gallery, que é uma grande referência, com certeza, inclusive em atendimento. São 2 lojas para você. Uma fica ali na Marechal Deodoro 100
e a outra na Azevedo Sodré 3 no Boqueirão. Ambas têm estacionamento para você. Conheça, aproveite tudo que a Design Gallery pode te oferecer. Vamos à segunda parada do nosso Bom Dia CDL 7h46. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Santos FM. Apoio Cultural. Slex.com, sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares, com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa 530, Loja 9, Gonzaga Santos. Telefone 3284-2223. Ou na internet, acesse slex.com.br. Slex.com. A CDL Santos Praia é uma entidade representativa dos lojistas de Santos perante comunidade e poder público, defendendo e promovendo o comércio. Associe-se à CDL Santos Praia e tenha acesso a inúmeros benefícios, como assistência jurídica gratuita, plano de saúde odontológico com preços diferenciados e descontos credenciados. E mais, sala multimídia com projetor e telão para cursos e palestras. Acesse o novo site cdlsantospraia.com.br e conheça a nossa rádio web. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, versões disponíveis nas plataformas iOS e Android. Associe-se a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Avenida Marechal Deodoro 13A, Gonzaga. Telefone 3289-9495. Assista ao programa CDL TV todas as terças e quintas às 18 horas e sábados às 11h30 da manhã na Santa Cecília TV. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. 7h48 é o programa da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Vamos ao vivo até às 8 da manhã aqui na Rádio Santos FM, no Bom Dia CDL. E temos hoje na bancada os comentaristas Rafael Quaresma, advogado e professor universitário, e o médico Dr. Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, aqui conosco, o nosso time de terça-feira. Apresentação do Zé Ritorquato, cenoplastia e produção do Rick Santos. Tem mais um apoio cultural para você da Home Life. A Home Life está pronta para te atender numa demanda atual de medicina humanizada, com muita tecnologia, uma equipe multidisciplinar muito qualificada. É o avanço do Home Care, que é uma realidade no mundo inteiro, com os princípios mais modernos da área sendo praticados diariamente pela Home Life, que acaba prestando uma atenção a toda a família. Quando você tem um ente querido de dificuldades, afeta a família como um todo. E a equipe da Home Life está preparada não só de médicos e enfermeiros, mas tem fisioterapeutas, psicólogos. Você tem que conhecer os conceitos do Home Care, principalmente da maneira que eu descrevi para você, com essa empresa que é referencial, que é a Home Life, que tem 10 anos de existência e está aqui em Santos, na Grande São Paulo, e também na região de Ribeirão Preto. Ligue 3202-6440, 3202-6440, acesse homelife.com.br. E muita gente ficou preocupada, né? Tem gente que não tem ônibus para voltar para casa agora, nas rodoviárias. Tudo bem, não se planejaram, mas a demanda foi muito grande no turismo local, não é? Pessoas que para uma viagem de 1 hora ficaram 4 horas na estrada, mas parece não ser a realidade do filho do governador de Minas, o Fernando Pimentel, que estava com os amigos, né? Passando aí a festa de Réveillon, numa área muito badalada, perto da Lagoa de Furnas, numa casa noturna, e ele não teve que se preocupar com nada disso, que o papai bacana pegou o helicóptero do governo e deu uma carona para o seu filho. Puxa, que pai bacana, hein, Rafael Quaresma? Nem fala, viu, Zé? É engraçado porque... Papai legal, hein? Não, é engraçado porque as coisas continuam acontecendo apesar dos pesares, né? Quer dizer, aqui talvez a gente tenha mesmo a ideia do ano novo, notícia velha, tal, enfim, porque a gente tem a Lava Jato, a gente tem tanta coisa acontecendo e isso não passa nenhuma sensação de, sei lá, de medo, de receio, não é? Um temor algum, não. A pessoa continua agindo e fazendo como se nada acontecesse. Além do que, né? Só para falar da questão da crise, da escassez, etc., mas da má versação do recurso aqui, da utilização indevida. A fala dele talvez tenha
talvez não, na minha concepção ela é tão ruim quanto a ação, né? Quer dizer, o ato de utilizar o helicóptero, depois ele se concretiza ali naquela justificativa pífia que ele deu dizendo que a lei autorizava, tinha um decreto que permitia a utilização do governador ou com o governador para qualquer finalidade. Pelo amor de Deus, não é? A gente fala muito lá no direito e falamos hoje aqui da questão da lei, mas a gente pensar no bom senso, e aí o bom senso é a escala de valores que rege a conduta de cada um, quer dizer, de acordo com os valores que eu tenho, isso vai refletir na minha forma de agir, como eu vou agir, quer dizer, se tem a lei, eu não consigo ter esse discernimento para que o meu consciente ali diga, fala, não, mas peraí, como é que eu vou pegar um helicóptero que é do Estado, que está em frangalhos aqui, mas independentemente disso, eu vou utilizar o helicóptero para ir buscar o meu filho. É demais, né? Quer dizer, é de uma desfaçatez sem precedentes, uma coisa que nos angustia e pior, que acaba tomando uma proporção maior em tempos como o que vivemos e com tanta operação em curso, tanta coisa acontecendo e mesmo assim os investigados e os políticos, no caso aqui do Fernando Pimentel, não mudam a sua forma de condução da coisa pública e o trato público. Então, em Minas também, agora ele fica com uma figura aqui de pensamento, né? O helicóptero do governo indo pegar um familiar do Fernando Pimentel lá na pista de pouso da família lá do senador Aécio Neves. É, né? Porque era privado. Que coisa, né? Que coisa. E aí, Jorge? Eu acho que o Quaresma esgotou o assunto, né? O Rafael falou muito bem aí. Eu acho que a gente toda semana acaba falando desse abuso de poder aí, desse abuso da máquina. E aí a questão é o corte de gastos. Se a gente for analisar qual foi o custo desse passeiozinho aí de brincadeira aí, a gente vai ver que podia ter poupado bastante, pelo menos um pedacinho da dívida que o estado de Minas tem, né? Ô Jorge, rapidinho só, Zé, desculpa, era interessante só ver quantas vezes o helicóptero do governador foi usado, por exemplo, para dar suporte ao Águia, lá não sei como é que chama o helicóptero da polícia de Minas, não é? Mas vamos imaginar, tem 2, 3 acidentes que precisam da intervenção do helicóptero, os 2, 3 estão sendo atendidos pelos helicópteros da Polícia Militar. O governador cede o dele da Casa Civil, que faz o transporte para essa utilização, então era interessante também confrontar isso, né? Porque aí a gente tem a utilização desses recursos em prol da população. Então, quando você falou, Quaresma, com tanta divulgação sobre os atos de corrupção, os abusos do poder público, você lembra que é o principal réu o governador é o principal réu da Operação Acrônimo, né? Então, que ele é acusado de receber 20 milhões de reais em propina. Tá muito enrolado o Fernando Pimentel. E falava, vamos rapidinho ali, né, Réveillon. Ninguém tá vendo, né? Agora esse negócio de ninguém tá vendo não existe mais. Não, com o celular, exatamente, com o celular não existe mais, tem filme, tem imagem pra tudo, então ali ele vem até por detrás. Eu quando vi, eu tava com a TV no mudo, então eu vi a imagem, eu falei, putz, será que é alguma coisa, que ele passa bem ali na cauda do helicóptero, né? Então eu falei, será que é algum acidente, alguma coisa? Aí depois, lendo a chamada, né, a legenda, vinha justamente falando da utilização do helicóptero pelo Fernando Pimentel, dando uma carona, e nem era carona, porque ele saiu completamente do percurso ali, mas efetivamente para ir buscar o filho numa festa, lá, enfim, algo lamentável. O que ele disse é que o filho, ele ia passar o dia com o filho e que o filho passou mal, pediu para voltar, mas no vídeo não parecia estar passando mal, não. O filho dele, os amigos, né? Caroninha boa, né? Essa já foi a versão que ele foi orientado a comprar. Verdade. Já que não colou o decreto que autoriza, então teve que dar uma mudada aí, deixar a coisa mais palatável. Qualquer dia vai ter vestibular para faculdade de desculpa esfarrapada, vai ter pós-graduação. Vai ter muita gente, já tem gente que não falta é imaginação, o brasileiro é verdade, o que não falta é autodidata, né, nessa questão, contar história, aqui então, no nosso país, né? E agora eu gostaria de fazer uma pergunta técnica aqui para os nossos analistas. Tem uma expectativa muito grande em relação ao João Dória Júnior. Eu até falei nisso ontem ele também anunciou uma série de cortes de gastos na Prefeitura de São Paulo, principalmente o que eu já disse aqui, redução de 30% dos comissionados em até 6 meses, 180 dias, mas como é que vocês analisam aquele factoide? Eu acho que o João Dória se vestir de gari, ficou até uma coisa forçada, né? Isso não depõe contra essa imagem que ele tem, que todo mundo quer
vamos dizer assim, não digo salvador da pátria, né? Mas um gestor mesmo, que dê outro parâmetro à gestão do poder público, seja qualquer esfera, né? Eu acho que era algo desnecessário, né? Não precisa passar por isso. Todo mundo quer que ele não faça política, ele diz que não faz política, mas acabou ali tendo um ato, não é? Não só de marketing e tal, com política. Veja, eu acho que joga muito ali pra torcida, no sentido até de servir como combustível mesmo, tentar incentivar e motivar não só a equipe dele, como a população para falar, olha, mudou, agora é outro governo, são outros critérios, enfim. É óbvio que o João Dória, enquanto prefeito, ele rende muitíssimo mais no gabinete, né? Óbvio, quer dizer, então ele não foi eleito para fazer a varrição da rua, com todo o respeito e a necessidade que essa tarefa exige. E, aliás, a gente viu ali que não é fácil, né? Porque ele estava um tanto quanto sem jeito no manuseio dos utensílios ali, pá, vassoura, etc. Então, claro, ele no gabinete, ele como gestor, como prefeito, traçando as diretrizes para as políticas públicas que ele quer ver implementada, ele vai render muito mais. A questão do marketing, me parece, nesse momento, especificamente, quer dizer, primeiro dia útil, logo após a posse, como uma ruptura com o sistema anterior. Agora, ele diz também que isso vai acontecer semanalmente, mensalmente, enfim, mensalmente ele despachará da Câmara, tal, enfim. Então, é uma outra, um outro modelo ali. Eu acho que a gente precisa aguardar, continuar acompanhando e aguardar para ver quais são os desdobramentos disso tudo. Então, calma, Jorge, e aí? O Dória. Só tenho as minhas convicções. Até porque não foi nem original, né? Que o professor tem aqui, o vereador, ele também. Eu achei um ato absolutamente circense. Eu acho que ele é um sujeito que tem uma certa experiência como empresário, como empreendedor, e talvez na empresa dele ele não teria feito esse ato, porque o que eu acho que o munícipe de São Paulo espera é que ele seja um competente, eficiente e honesto prefeito. E não que ele seja um competente e honesto e eficiente gari, ou fiscal de praia, ou policial municipal, seja qual for o cargo. Ele foi eleito para ser prefeito, para ser líder. E eu acho que o que precisa, o que a política em geral, a sociedade em geral como um todo precisa, é de exemplo. Porque existem algumas correntes que comprovam que uma das melhores lideranças que existe é a liderança pelo exemplo. E, então eu acho que aquele ato ali foi um ato que, na minha opinião, não motiva ninguém, não gera absolutamente nada, só o que até o ex-presidente Lula gosta de usar, pirotecnia, né? Você torna um ato que poderia ser simbólico, como por exemplo a participação dele nesse ato do Cidade Linda, que é um projeto bastante interessante, tudo acabou virando algo caricaturado. Infelizmente, para mim, bola fora. Vamos às novidades do esporte. O Palmeiras estreou ontem na Copa São Paulo Sub-20 em Araraquara, suou para vencer o Paranoá de Brasília, né? Paranoá. O Palmeiras estava perdendo por 2-1, acabou virando para 3-2 com muito esforço. Eu acredito que o maior número de opções do banco do Palmeiras e também o aspecto físico foram decisivos. Aí o Paranoá, ele surpreendeu a todos, e a Copa São Paulo segue aí com 120 times com uma mudança de regulamento. Por aqui no Santos, tenta trazer o meia Cleiton do Atlético Mineiro, um bom jogador, e prefere, e também está tentando aí adiantar a negociação com o Luiz Fabiano, que está dividindo a torcida santista. Muitos acham que o Luiz Fabiano não deveria vir. E você, Quaresma? Olha, não sei, ele tem uma vinculação forte com o São Paulo, né? Quer dizer, teve esse desgaste do Robinho pro Atlético Mineiro, falaram que o Robinho vinha, não vem, o Gabigol parece que tá difícil também. Eu tentaria repatriar ou trazer aqueles que têm uma vinculação maior com o time, até porque o Luiz Fabiano já tá no descenso lá da carreira, né? Então, se ainda fosse na época áurea, embora ele seja um tanto quanto controverso e problemático, poderíamos pensar diferente, mas nesse momento a mim não me atrai. Agora não sei também quais são os valores ali para o Santos. O Flamengo contratou Dario Conca, ex-estrela do Fluminense, falar em identificação, uma boa contratação do Flamengo. Vamos ver como é que o Conca se encontra. Agora, quanto o Gabigol, o presidente Modesto Roma já admitiu
que é um sonho, que isso não vai acontecer, eu também já duvidava, acho que o Gabigol nem deveria voltar. Eu como torcedor do Santos gostaria muito, mas se eu trabalhasse na gestão de carreira dele, eu diria para ele era melhor não ter saído então, né, Zé? Para voltar tão logo não precisava sair. Isso mesmo. Queria só dizer, dar uma saudação aí o Vitor Andrade, jogador do Santos, hoje no Munique 1860 da Alemanha. O Vitor, que é atleta do Benfica, ele chega hoje a Santos, vai fazer o tratamento de uma lesão de ligamento cruzado anterior aqui no CEPRAF do Santos Futebol Clube. Hoje o Vitor Andrade está chegando aqui na cidade de Santos. Seja bem-vindo aí, Vitor. Bom, vamos terminando por aqui essa edição do Bom Dia CDL, que é uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Antes, deixa eu dar o recado do apoio cultural da APO Planos Odontológicos Empresariais, atendendo na região da Baixada Santista e em todo o Brasil. É uma empresa sediada aqui, com uma base também em Sorocaba, atendendo aí 60 mil vidas do plano odontológico, que é referenciado por várias empresas importantes da nossa região e também é certificado pelos 9001 em todos os seus departamentos. Conheça mais sobre a APO ligando 21044000, acesse apodonto.com.br. Com esse recado, obrigado Quaresma, obrigado Jorge Tadeu, Rick Santos, a você que nos brindou com a sua audiência. O Bom Dia CDL fica por aqui, volta na semana que vem. Hoje, na sequência da programação jornalística, mais uma vez, o jornalista Rafael Mota e o Sandro Tadeu no Entre Linhas. Amanhã volta o Bom Dia CDL. Valeu, gente, até lá. Termina aqui. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.